Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Olha, o programa Conexão de hoje chega para falar sobre trânsito. Esse é o tema do nosso Conexão de hoje. Trânsito que realmente exige, eu tenho certeza que conversemos muito sobre o assunto. O trânsito precisa ser algo muito discutido de forma plena, ampla, né, com todos, né, que fazem parte e estão inseridos nesse contexto. Ou seja, eu, você, todos nós fazemos parte do trânsito. Aqui ao meu lado, o especialista no assunto, Marcos Farto, que sempre nos honra com sua presença aqui. Quero agradecer ao Farto, que sempre aceita de pronto o nosso convite para estar aqui trazendo a boa informação. Nós temos aí algumas novidades, algumas mudanças, na verdade, né, com relação à renovação da carteira de habilitação, boas novas, aliás, e também a gente vai falar um pouco da questão dos acidentes que têm crescido com fatalidades aqui no nosso município de uma maneira muito preocupante. Farto, muito obrigado pela tua presença aqui no Canal 4. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite aos telespectadores, as pessoas que nos acompanham. Para mim é sempre uma honra poder retribuir o convite que a TV faz no intuito de trazer à população, digamos, a interpretação de algumas leis, atualizar em relação às questões do trânsito, porque afinal de contas isso interfere no dia a dia da dona de casa, no dia a dia do cidadão de bem, no dia a dia daquela mulher que administra uma empresa, que administra uma escola e depois retorna para casa e está à frente de um lar, administrando também um lar. Então, a nossa vida, ela está sempre envolvida com esse cenário trânsito e basta uma alteração, Marcos, e a vida de todos nós sofre um impacto de todas as maneiras. É no estresse, é no bolso, é na sua vida cotidiana. Por isso, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Legal, Farto. Vamos falar primeiro dessa questão aí das novidades, né? Nós teríamos, na verdade, algumas mudanças importantes com relação à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, importantes, contudo, onerosas e preocupantes para a maioria das pessoas. Quais eram essas mudanças, Farto, para a gente recapitular? Bom, vamos lá. O CONTRAN, já desde a publicação do Código de Trânsito Brasileiro, nós tivemos, o Código de Trânsito é de 97, de lá para cá foram mais de 30 leis que alteraram o CTB e mais de 700 resoluções. Então hoje nós temos quase 730 resoluções que interferiram no sistema de habilitação por completo, né? E a última que gerou uma certa polêmica foi a resolução 726, que trouxe, entre outras alterações, a obrigatoriedade para o motorista já habilitado, no caso eu, você, o senhor e a senhora que nos acompanha, quando fôssemos fazer a renovação da carteira de habilitação, estaríamos obrigados à submissão a um curso de 10 horas aula. E esse curso de 10 horas dividido em 2 blocos, então 5 horas em um dia, 5 horas no outro dia. Se olharmos de uma maneira educacional, pedagógica, eu concordo, é ótimo, porque com tantas alterações é importante que o motorista esteja atualizado. Houve uma mudança na lei, houve uma resolução, então ele sempre estará ciente das suas responsabilidades e com isso não será punido na multa, na recolha do veículo e nas consequências de suspensão. O efeito rebote é que essa resolução impôs. Então, você, eu, todos nós teríamos que pagar para fazer esse curso de atualização. E o custo disso iria incidir no orçamento e aí tem um outro problema. Será que os CFCs estariam
preparados para receber uma demanda maior de alunos? Porque a culpa não é deles. Aliás, tudo estoura nas costas deles, né? E nós vemos, Marília, hoje nós temos 140 mil veículos, uma cidade com aproximadamente 250 mil habitantes. Vamos colocar ali 180 mil habilitados. E como fracionaríamos isso mês a mês para fazer um curso de 10 horas? Então, essa demanda iria causar ali um impacto até na vida diária do cidadão. De repente não existiria um momento, um tempo para essa pessoa poder dirigir. Vamos além. Pessoas que nem eu presto assessoria na área de trânsito. Pessoas me procuram que possuem pontos na carteira e estão com a habilitação suspensa porque as multas que incidiram no seu prontuário são de regiões que elas nunca estiveram. Brasília, Mato Grosso, São Paulo, e esses pontos foram imputados na carteira e elas estão ali em iminência de uma suspensão. Estão recorrendo, só que chega na hora de renovar a habilitação, essa pontuação já existe, ela não consegue renovar a carteira de habilitação e está obrigada a cumprir uma suspensão em média de 3 a 6 meses por uma conduta que não foi dela. Então, olha como já está um caos o sistema nosso de habilitação. Você não dá ao outro direito de provar a sua inocência. O Detran, ele age de uma maneira um tanto quanto coercitiva. Ele não aplica o efeito suspensivo nos processos recursais. Então, você pode estar certo ou estar errado. Vou partir para a questão do princípio da isonomia, da inocência. Você não cometeu aquela infração e aquela infração gera uma suspensão. Mas não foi você. E você vai recorrer. Antes de provar da sua inocência, você já foi submetido a uma suspensão de 6 meses, perdeu o emprego, perdeu ali oportunidades de emprego por conta de uma conduta que não foi sua. E quando prova a tua inocência, como que você vai reaver esse prejuízo que teve da perda do emprego ou da perda de adquirir um emprego? É toda uma questão que afeta a vida do brasileiro, a vida do cidadão. E nós estamos num momento de crise. O nosso país tem mais de 13 milhões de desempregados. E por conta de um ponto na carteira de habilitação, soma-se mais um desempregado. Então, essa imposição feita pelo CONTRAN, denota-se, está evidente e claro que a Câmara Temática ela não foi simpática à situação real do país. Seria muito simples, e aí eu entraria com uma proposta seguinte: dentro de 5 anos, Marcos Vinícius, você vai ter que fazer um curso de atualização para renovar a tua carteira. Então, deixa com que o cidadão motorista, ele escolha a melhor época para matricular-se numa autoescola e ser submetido a um curso de 10, 15, 20 horas para atualizar-se. Aí sim, aí eu concordo, mas de uma maneira que não seja onerosa. Por isso, é um mercado que vai ampliar a captação do CFC, ele vai ter mais alunos, ele vai ter que investir mais no sistema educacional para oferecer a todos nós um conhecimento. Aí sim eu concordo, mas não dessa maneira que chegou de última hora impondo, a partir de julho você vai ter que fazer isso, sem calcular os efeitos colaterais que ocasionaria. Então, por força da comoção social e da ação de interferência dos especialistas na matéria, até por um interesse político, vamos dizer assim. O presidente já viu que isso causaria um problema para ele, o presidente da Câmara também viu que isso traria um problema para ele, de repercussão, então já se manifestaram e foi declinado. A resolução, ela não vai agora surtir o efeito para junho e julho. Quem for renovar a sua carteira não está mais obrigado à submissão a um curso. Mas alguns outros me questionaram. Hoje eu recebi telefonemas de fora perguntando: Farto, a resolução toda foi cancelada ou somente parte dela? Eu já digo a todos, né? Vamos esperar. Vamos esperar porque depende de um ato do órgão normativo. Então, o CONTRAN é que vai tomar essa decisão de fazer a derrogação, que seria isso: retirar um artigo, retirar ali alterar alguma coisa ou outra, ou cancelar a própria resolução.
Então vamos esperar a manifestação do CONTRAN e por parte aí de um pedido do presidente da Câmara e do presidente da República para a gente poder ter uma leitura melhor do que será daqui para frente. Bom, o importante é que, pelo menos por um momento, quer dizer, quem estava aí naquela desespero de que estava chegando o mês e aí você ia ter que fazer certamente esse curso e desembolsar um recurso importante, isso pelo menos por enquanto está tudo tranquilo, né, Fábio? Sim, hoje, pelo menos hoje, posso dizer com segurança que não precisa mais se preocupar em reservar o orçamento para isso. Porque nós estamos num ano eleitoral também, e isso é o que você mencionou bem aí, presidente da Câmara, o próprio presidente da República, eles sabem do desgaste que isso pode implicar, né? Implica diretamente, Marcos, até porque demonstra a falta de corpo técnico para a matéria trânsito. Nós não vemos nem no Estado de São Paulo e nem no Senado representantes legislativos que entendam da matéria. Nós só vemos a obrigação de fazer, mas elas vêm e saem ao mesmo tempo. Então entra uma norma, pouco tempo depois ela deixa de existir, porque é um desgaste de publicidade, é um desgaste de TV, é um desgaste de profissionais que afetam diretamente a nossa sociedade. Então, é onde nós temos que olhar um pouco mais nesse ano eleitoral. Agora, você como um educador do trânsito, como um especialista na matéria, que análise você faz, assim, Farto, efetivamente os resultados dessa, por exemplo, dessa atualização da matéria trânsito? Por que isso a gente não consegue, até mesmo com a instituição do CFC, desse curso que já data de um tempo atrás, tal, mas a gente ainda não conseguiu ver por exemplo, a gente está falando sobre os inúmeros acidentes de trânsito, a gente está careca de ver e observar as mais barbáries no trânsito da nossa cidade, do Brasil, enfim. Como é que é isso? As pessoas que estão ali para dar essa aula não têm a devida capacidade, é pouco tempo. O que acontece? Bom, é uma pergunta... A impunidade, de repente, no trânsito também? Não, assim, é uma pergunta inteligente e técnica, né? Vamos dizer o seguinte, o que é o CFC? O CFC é um órgão autorizado pelo DETRAN para explorar aquela atividade. Pelo DETRAN, pelo CONTRAN, para explorar a negociação, a comercialização da carteira de habilitação. Por ele ser um órgão, digamos, submisso ao DETRAN, ele tem que cumprir as normas que vêm do CONTRAN e também vêm do DETRAN e do DENATRAN. Então, às vezes, tanto o empresário, dono de uma autoescola, como o instrutor que trabalha na sala de aula, eles têm uma visão sistêmica e panorâmica do cenário. Porém, eles não podem fazer muita coisa, porque eles estão submissos àquelas regras que impõem, por exemplo, 18 horas aula de legislação, aulas com simulador, aulas práticas, aulas noturnas. Então, eles não podem fugir daquilo. E se fugir, eles são punidos, são penalizados. Uma coisa que é até discutido pelos donos de CFC, a provinha do DETRAN. A provinha do DETRAN não é elaborada pelos profissionais que aplicam aulas. O DETRAN vai lá, faz um rol de perguntas e o aluno, depois que ele sai da sala de aula, ele vai diretamente para um exame teórico e, se aprovado nesse exame teórico, ele vai para a aula prática. Então, a preocupação do CFC é preparar aquele candidato para ser aprovado pelas questões do DETRAN. E isso gera para eles uma certa insatisfação, até porque eles queriam ensinar mais, eles queriam mostrar mais coisas, mas não podem, porque se eles fugirem meia hora do assunto, cai uma questão que não foi dita em sala de aula. Aí o cliente, o aluno, ele vai reclamar. Deixa eu te interromper rapidinho, para ir para o intervalo, a gente volta na sequência ainda nesse ponto, nesse tópico. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. A gente está falando aqui sobre trânsito no Conexão de hoje. Rapidinho a gente volta com o Marcos Farto ao vivo no Conexão. Até já.